Olá, amigos, estamos de volta no estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, através do médium Chico Xavier, abordando o capítulo 7, sobre socorro espiritual. Vamos fazer um resumo do capítulo anterior, que se tratava da oração como o antídoto mais eficiente contra o vampirismo, né? O hábito da oração que devemos ter, à noite principalmente, quando o nosso corpo se desdobra, né? O nosso espírito sai para o mundo espiritual e o nosso corpo fica em repouso aqui na terra. É importante orar e vigiar, face desse processo de nós sermos sediados por inúmeras vibrações do mundo inteiro, da crosta, dos seres que estão encarnados e desencarnados no umbral. E é importante o poder da oração, ela cria essa fronteira de proteção. Então agora vamos passar para o capítulo seguinte, que é o socorro espiritual. Então a gente vai falar mais um tipo de auxílio além da oração. E nesse capítulo vamos tratar sobre o socorro espiritual. Eu me chamo César. Eu, Antônio Carlos. Ellen. E eu sou o Mar. E nesse capítulo 7, o André Luiz começa a relatar que Alexandre tinha uns conhecimentos médicos muito além do que ele mesmo. E que nas suas aulas, nas suas palestras, muitas pessoas chegavam para tentar conversar com ele, pedir instruções, e nisso ele presencia a chegada de uma senhora aflita que precisava de auxílio a um ente querido. Ele até relata que ele lembrava desse caso, que já tinha visitado esse rapaz há um mês atrás, mais ou menos, e que a situação dele já não era muito boa, não é isso, meus amigos? Isso. Isso. Ele tinha um processo de doença degenerativa crônica, que era um quadro generalizado de arteriosclerose, obstruindo já todas as suas artérias. Então ele estava com um trombo quase que desencarnando. E a sua mãe, que estava desencarnada, corre justamente a Alexandre, solicitando, rogando esse auxílio a ele. E ele prontamente vai visitar, levando André Luiz, esse rapaz que também se chamava Antônio, que estava quase que um moribundo, ou seja, muito debilitado, com seus órgãos também debilitados, que só vivia mais ou menos assim acamado. Então, essa moça de idade solicita tremendamente esse auxílio a Alexandre. E Alexandre vai mais de uma vez visitar o moribundo. E chegando lá, ele nota que realmente, cada vez mais, aquele corpo daquele rapaz está se deteriorando. E aí o que ele faz de imediato? Usa a ferramenta que a gente colocou no capítulo anterior. Ele nota que nas proximidades havia uma equipe de socorro superior a ele. Então ele fecha os olhos e faz uma prece, uma oração com sentimento verdadeiro, e essa equipe próxima escuta esse pedido de socorro, que era a equipe do Francisco, que chega com uns 4 irmãos também socorristas E 4 moças. E 4 moças que já têm esse hábito de auxílio dessas pessoas. Então chega essa equipe para ajudar o Antônio, aquele moribundo, e a própria equipe de Francisco vê a necessidade de chamar uma pessoa encarnada para que utilizasse naquele momento as suas energias para o auxílio imediato do moço. E aí a senhorinha falou assim: mas aqui nessa casa eu tenho 2 sobrinhas minhas que moram aqui, a gente não pode usar a energia delas. E a equipe de Francisco deu uma negativa à Justina, não é isso? Alexandre fala muito delicadamente: não,
não podemos chamar as moças. Vamos pedir auxílio ao Francisco, que ele vá ao encontro de um encarnado que esteja dormindo e em equilíbrio. Mas antes dele solicitar esse grupo, ele fala com Antônio, ele diz: Antônio, mantenha-se vigilante, nosso auxílio pede sua cooperação. Quer dizer que eles vão ajudar Antônio, mas o Antônio ele está ali, ainda não desencarnou, ele está prestes a desencarnar, só que ele fala firme com o Antônio e pede que ele fique em sã consciência, para também, ele tem que dar essa luz para ele se ajudar, entendeu? E os espíritos, eles falam que tudo depende da gente, entendeu? Ele está nessa enfermidade por conta dos pensamentos dele desregrados, mas para ele nos ajudar, nós temos que nos ajudar primeiramente. E aí o Francisco vai à procura de um encarnado, que é o Afonso. E o Afonso, ao chegar lá, eles se cumprimentam muito rápido, e Alexandre fala: Afonso, você vai passar a sua vibração vital para Antônio. E ele coloca a mão na testa de Antônio, para que ele possa ajudar o Antônio ali naquele momento. E com essa energia do Afonso, a equipe de Francisco tem a capacidade de fazer uma verdadeira cirurgia naquele homem encarnado. Então eles começam a fazer esse socorro no organismo de Antônio como se fosse uma verdadeira cirurgia, ou seja, eles precisavam de uma energia específica, de equilíbrio, de qualidade, que é a do Afonso, para poderem, que é um encarnado. O Afonso é um encarnado que estava em desdobramento, veio em desdobramento para o auxílio do Antônio, que também está encarnado. Então, com essa energia, eles conseguiram fazer um socorro imediato, uma pequena cirurgia, onde o Alexandre recebeu a informação de Francisco que, de imediato, o socorro tinha sido realizado, mas que ele tinha uns 3 a 4 meses, para que ele procurasse um auxílio, ele procurasse um médico, ele procurasse se modificar, porque senão todo aquele esforço da espiritualidade iria por água abaixo. Ou seja, a espiritualidade fez a parte dela e agora necessitava que Antônio, ao despertar, também procurasse um auxílio. Não é isso, Ellen? E assim, amigos, foi preciso, para ajudar esse irmão, o Antônio, um encarnado, por estar com pensamentos desregrados, totalmente desequilibrado, precisou de um grupo de 8 pessoas, 8 espíritos, o Alexandre, mais André Luiz, mais a Justina e Afonso, 12 espíritos para poder tentar alinhar Antônio. E eles falam que foi mais ou menos quarto de horas, que é 15 minutos. Então, meus amigos, olha a responsabilidade nossa para com a gente e estarmos em oração, com pensamentos salutares, e lugares que a gente frequenta, pessoas com quem a gente se socializa. Só depende da gente, porque os espíritos podem nos ajudar, mas se a gente não tiver nesse sentimento, não tem como. E aí a própria espiritualidade falou com a Justina: olha, ele te fez esse primeiro socorro, mas ele tem uns 150 dias de saúde. Se ele não procurar o auxílio, se ele não se modificar, se ele não buscar, esse prazo encerra e toda a enfermidade dele volta com força total. Ou seja, foi um socorro imediato para que ele sobrevivesse, que ele já estava nas últimas energias. Então, veja a importância da espiritualidade
que a gente nem sequer imagina os socorros, porque existem falanges e falanges de socorristas, de entidades que estão apostos a auxiliar. E mais uma vez foi por intercessão de uma mãe, né, que estava preocupada com seu filho enfermo, que usou tudo que tinha para convencer Alexandre para que ele socorresse. Agora, o enfermo, que é o Antônio, tem que mostrar também o seu desenvolvimento, o seu merecimento, o seu esforço para a sua melhora. Senão todo esse trabalho da espiritualidade amiga vai por em vão, né? Então, é necessário que a gente se modifique. E além desse ensinamento que fica, né, da espiritualidade amiga, desse socorro, também lembramos das obras passadas que foi estudada aqui nessa casa com relação à memória do suicida, né? Que muitos, na sua, né, pequenez e vendo que a morte está iminente, abrevia a sua vida. E também quando colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nenhum momento a gente pode abreviar, porque às vezes vem o socorro, né? E como o Marquinhos colocou, às vezes esse socorro se faz necessário para quê? Para que o indivíduo mude, né? Sendo tanto da forma carnal, como também da forma, né, espiritual, que se eleve, né? Que tenha aquele arrependimento sincero. Não é isso? A gente consegue ver o socorro, a oportunidade que a espiritualidade dá, às vezes, às pessoas para que elas se modifiquem, né? Sim. É um socorro que a espiritualidade está dando uma chance emergencial para que, poxa, meu amigo, dá uma olhada, se cuida, vê se você se modifica, porque senão daqui para frente a tendência é piorar, é até chegar ao desencarne da pessoa. Então que possa ser um alerta para todos nós, esse socorro relatado aqui por André Luiz, que na maioria das vezes a gente nem se dá conta quanto a gente é ajudado. Sim. E a gente não faz por onde para fazer jus a esse auxílio que a gente obteve. E aí André fica curioso para querer entender o porquê daquele grupo ali na crosta terrestre tão próximo de Alexandre. E aí ele fica curioso, ele fica perguntando para Alexandre: será que eu posso conversar com Francisco, que era o líder daquele grupo? Aí Alexandre deixou ele conversar, e aí ele foi e Francisco falou que eles estavam ali justamente, eles são um grupo de socorristas que estão ali para atender aqueles encarnados graves, com doenças graves. Então eles ficam aqui justamente para isso, para nos ajudar, mas que nós temos que estar sempre em equilíbrio ao deitar, para poder a gente ser um instrumento para esses amigos de luz que estão sempre aqui perto da gente. E André Luiz relata também que existem falanges e falanges de socorristas, de trabalhadores que, através da fraternidade, do amor, auxiliam os encarnados necessitados, e na maioria das vezes eles preferem que esse auxílio seja realizado na parte da noite, onde tem mais tranquilidade, é mais harmonioso, para que seja realizado esses processos de auxílio. Para que o fluido vital chegue até o enfermo. Os raios solares, eles atrapalham. Isso a gente vai estudar mais a fundo no próximo capítulo. Espero que até agora a gente possa elucidar tudo. Qualquer coisa pode fazer pergunta nos comentários, que a gente responde aí qualquer dúvida. Então, até breve. Me chamo César. Dê um like no nosso canal, no nosso site, Centro Espírita Luz de Ismael. Compartilhe e até o próximo. Estamos sempre com vocês.